Oi, menino. Oi, Como é seu nome? Kaique. Você sabe o que é PNE? Não, Nunca ouviu falar no PNE? não. Eu também não. PNE é o Plano Nacional de Educação. Ah, viu, beleza. Tá tão engraçado hoje. Oi, Oi, como é seu nome? Keila Rebeca. Sabe o que é PNE? Não, Nunca ouviu falar? Não, nunca nem vi. nunca. Xiii. PNE é o Plano Nacional de Educação. Ah, agora eu entendi! Legal, né? É. Eu tenho 15 anos. Eu também. Ei, menino, como é seu nome? Você sabe o que é o PNE? Não. Você imagina o que é o PNE? Não. Não faz nem ideia? Não. Eu tô passada, chocada. João, o que é o PNE? Plano Nacional de Educação. Aê! Eu sou o melhor. Olá, eu me chamo Esca. Olá, me chamo Eduarda. Nós somos alunas aqui do Centro de Excelência Nelson Rezende de Albuquerque, localizado no Alto Sertão Sergipano. Hoje nós estamos aqui com o nosso coordenador de ensino, Silvio Lima de Aragão, que vai falar um pouquinho sobre as metas da PNE e, como está há muito tempo na nossa instituição, no Senra, vai falar um pouquinho justamente sobre como está ocorrendo essas metas desde que ele está aqui. Então, Silvio, como que está sendo desenvolvidas as metas da PNE na nossa escola, desde que o senhor começou a trabalhar aqui? Bom, boa tarde a todos, certo? É um prazer, né, estar participando desse momento aqui e discutindo também, né, um assunto tão importante para a educação, que é o Plano Nacional de Educação, conhecido como PNE. Bom, o PNE, ele foi elaborado já em 2014, né? Então a vigência dele termina agora em 2024, mas algumas informações aí que eu tive conhecimento, parece que o governo vai prolongá-lo mais um tempo. Então, qual a importância do PNE na escola? Como é que a gente presencia o PNE aqui na nossa escola? A gente presencia em cima de quê? Dos recursos que chegam, né? Dos recursos que passaram a fazer parte, né, do desenvolvimento, né? As metas de alfabetização, de influência na língua portuguesa, na língua matemática, e isso feito através de quê? Das provas que existem, né, a cada ano. Então, essas provas, isso faz parte, né, do Programa Nacional de Educação. Então, por exemplo, quando vocês ouvem falar do IDEB, quando vocês ouvem falar dessas de Olimpíadas, né, referente matemática, da língua portuguesa, né, essas provas que acontecem nacionalmente, né, e que as escolas elas acabam participando, né, elas vão participar. Justamente nesse momento, nós estamos botando em prática o que está sendo trabalhado dentro do PNE dentro da escola, né? Então, esse desenvolvimento, né, das metas, ele vai dar justamente em cima disso. Então, quais são as principais metas do PNE hoje? Melhorar a qualidade de ensino público em todo o Brasil, certo? Então, essa qualidade, ela vai dar em cima de quê? De um currículo, certo? Também, da formação do currículo, que seja um currículo universal, né? Por exemplo, que o aluno daqui de São Mateus, da Palestina, do Nelson Rezende, estiver estudando, então, se ele resolver pedir a transferência, se ele tiver que ir embora para uma cidade do Rio Grande do Sul, certo? Ele vai estar acompanhando, para ele estar acompanhando esse conteúdo, que lá também vai estar sendo trabalhado, naquele período que ele vai chegar. Então, a gente observa, né, esse desenvolvimento nas metas em cima justamente disso. Outro elemento importante, o acesso do estudante, desde a educação das primeiras séries iniciais até o ensino médio. Então, como é que o PNE ele ajuda na questão quando a gente fala de vagas? Então, aí você tem que melhorar as escolas públicas, né? Se as escolas públicas elas precisam de uma estrutura melhor para atender a demanda desses alunos que estão vindo estudar ou que por algum motivo ainda não estão inseridos dentro do sistema educacional. Então, isso também é outro papel importante do PNE, trazer também, ou seja, procurar o maior número, o que os alunos tenham, que a escola tenha suas matrículas em 100%, que consiga atender toda aquela comunidade que ela está ali presente, ou o município que ela está presente, certo?
Então houve uma melhoria significativa aqui no Senra. Então, essa melhoria, como é que a gente vai aferir essa melhoria? A gente vai aferir em cima das provas que são elaboradas, né? As que são elaboradas, que são aplicadas na escola. Então, por exemplo, o nosso IDEB, a gente vem aumentando, né? A cada momento de aplicação dessa prova, ele está aumentando. Então, isso é uma meta que vai estar lá no PNE. Então, vem melhorando. A gente tá querendo, não. Nós estamos correndo para evoluir mais ainda, certo? Não podemos regredir. A gente tem que evoluir. Então, quando sai o resultado do IDEB, então a gente verifica que a nossa escola ela vem melhorando. Aí você pergunta, mas essa melhora está dando em cima de quê? Justamente dos investimentos. Então, por exemplo, os projetos que são trabalhados dentro da escola, a quantidade de professores que nós temos na escola. No PNE se discute muito a qualificação do professor, o trabalho continuado dele, certo? Os cursos continuados, a preparação dele continuada, que os professores eles sejam do quadro efetivo. Então, tudo isso vai estar presente lá no PNE. São elementos que estão dentro do projeto, né, e que são cobrados. Sim, entendi. Então, o senhor, por meio dessas metas estabelecidas, né, uma década atrás, o senhor realmente acha assim que na nossa realidade houve um aumento das vagas? Então, sim. Com relação ao ensino médio? Com relação ao ensino médio, sim. A gente vê que as vagas elas aumentaram, mas assim, e a qualidade também ela deu uma, como eu disse a vocês no início. Lembra do IDEB? Então, o IDEB é o nosso termômetro. Sim. Certo? Então quer dizer que as metas que foram aplicadas aqui, elas tiveram... Elas estão tendo êxito. Elas vêm tendo êxito. Sim, que bom, né, então. Isso é muito interessante, né? Outro elemento importante é o acesso do aluno à universidade. Então, o vestibular, o Enem. Então, isso também acaba refletindo também no PNE. Então, quanto mais nossos alunos do terceiro ano do ensino médio, eles vão entrando, eles vão para as faculdades, isso também mostra que dá mérito à escola. Vai dar mérito à escola e à qualidade. A gente vê que a gente está conseguindo trabalhar, tá? Aquelas metas que a gente planeja, né, que está no nosso planejamento e no projeto político-pedagógico, então a gente vem alcançando. Então isso é muito bom. Então é isso, muito obrigada pela participação do senhor aqui e convidaremos mais vezes. Ok, obrigado. Ação! E agora estamos aqui com a aluna Vitória do terceiro ano. Bem-vinda. Obrigada. Então, olá, Vitória, né? Bem-vinda também. Você estuda aqui há muito tempo no Senra? Sim, desde o 5º ano do ensino fundamental. Caraca, então você já está no terceiro, né? Sim. Isso é muito tempo. Então, é interessante a gente ter essa conversa, né? Esse bate-papo justamente porque você está há muito tempo aqui no colégio. Sim. E vai ser uma das pessoas que vão mesmo poder falar dessa experiência. O PNE, ele é o Plano Nacional de Educação. Você já ouviu falar dele? Não, é a primeira vez que eu ouço falar sobre esse plano de educação. Nossa. O PNE, ele consiste em 20 metas, não é isso? Isso. E a gente gostaria de falar sobre algumas para ver se a gente já atingiu a meta ou não, porque o prazo do PNE é só até agora 2024. Uma década, né? Aí, então, é meio que para fazer um comparativo se as metas elas de fato foram cumpridas. Isso. Queremos destacar justamente duas. A meta 6. Essa meta 6, ela vai falar justamente do ensino integral. E a gente percebe que no Senra, né, nós estudamos o dia inteiro, teoricamente estamos nessa prática aí, né, do ensino integral. O que você acha, assim, disso? Essa meta realmente está sendo aplicada na nossa escola? Eu lembro que quando o ensino integral chegou aqui, eu acho que eu estava no 6º ano do ensino fundamental. E assim, foi uma surpresa pela modalidade, assim, porque o ensino integral, ele meio que foi se adequando no Senra. Primeiro começou com uma turma, que era o primeiro ano do ensino médio daquela época, acho que era 2018. E aí depois foi para o 2º ano, para depois pegar todo o ensino médio. Então, assim, foi uma espécie de adaptação para esses alunos, porque nunca tinham visto essa experiência do ensino médio integral. E também a modalidade do ensino que o integral ele abordava, assim, novas matérias, que aí surgiam as eletivas,
os clubes de protagonismo. E eu me lembro que quando eu estava no fundamental, pra mim era muito massa, os jovens ali, Vontade de chegar lá. porque a gente ia embora, eles ficavam, né? Naquela, só o primeiro ano. E aí a gente via que eles também faziam apresentações das matérias que eles tinham. Então eu achava muito interessante. E aí, quando eu entrei no ensino integral, justamente no ensino médio, porque agora na escola a gente já tem a modalidade, né? Ensino fundamental e ensino médio integral. E aí, de fato, eu fui ter a minha experiência estudando integral. E quando eu cheguei lá, Realmente, né? eu pude ver assim que também temos uma situação, né? Que a gente, quando eu iniciei o meu ensino médio integral, foi uma volta após a pandemia. Então, assim, eu senti que deu aquela quebrada. Foi um baque grande. Porque assim, ele já está no ensino médio, que o pessoal que iniciou o ensino integral na escola já tinha saído da escola. Então, meio que o ensino médio integral estava se readaptando novamente aqui na escola, porque pós-pandemia tem os alunos que estavam com aquela dificuldade, que talvez não aprenderam tanto no final do ensino fundamental, para começar o ensino médio já nessa modalidade. Então, assim, eu vou ser realista. Eu acho o ensino médio integral extremamente exaustivo para a gente que é da zona rural, principalmente. Para os alunos, eu, graças a Deus, não preciso estar... Não necessito de transporte para me deslocar até a escola, mas eu sei a realidade de vocês que dependem do transporte para chegar até aqui. Então, se torna uma rotina muito cansativa, porque você sai muito cedo de casa e chega em casa praticamente à noite. Mas em relação à adequação desse ensino aqui na escola, eu acredito que comparado com outras escolas da nossa, pegando assim, a zona rural, assim, do Garu, a nossa escola é uma escola que tem uma qualidade e estrutura assim, muito, muito boa em relação a outras escolas. Porém, em relação a adequar o ensino integral aqui, também acho que assim, a escola ela foi uma das pioneiras, né? Foi um dos pioneiros como escola integral na zona rural. Então, ao meu ver, o processo, o papel de adequar o integral aqui no Serra está indo no caminho que justamente eles planejaram. Porém, sempre por algumas questões, sempre não vai estar 100% como planejado. Então a gente vê que na prática, às vezes um clube de protagonismo talvez não se adeque tão bem à nossa realidade. A gente que está no novo ensino médio, vê que o novo ensino médio e o ensino integral, eles não se combinam muito bem, às vezes. Sim, porque ele se torna ainda mais cansativo. Isso, porque a gente já não tem o acesso àquelas matérias básicas, tem matérias novas, e a gente já tem matérias novas pelo integral. E aí vem o novo ensino médio, joga mais disciplina nova. No caso, é só isso. Então, assim, em relação à adequação do ensino integral, eu vejo que a nossa escola adequou, ela se planejou para ter o integral. E vem buscando melhorar. Nós mesmos lutamos por recursos aqui porque a nossa escola tem uma estrutura ideal, para ela nunca teve uma climatização adequada para o integral. Então, os alunos se reuniram mais uma vez e lutaram por esse objetivo. Então, assim, são pequenos detalhes que talvez o Serra ele ainda não seja 100% nessa meta. Mas comparado que é uma escola na zona rural, que trouxe esse modelo de ensino novo, eu acredito que, assim, digamos que os 80% ou 90% do que é para ser, o Serra está indo. Nesse caso, assim, é muito interessante porque o PNE por si só, ele é uma visão muito bonita. Sim. É uma lei que, assim, ela foi aprovada há um tempinho atrás e que ela tem um intuito muito lindo. Mas a gente realmente vai perceber, como você mesmo falou, que a gente passa por dificuldades. Na nossa escola não mesmo... É só a parte bonita, né? Isso. Então, teoricamente, tudo é realmente bem bonito, né? Mas na nossa escola a gente vê realmente que essa meta 6, ela realmente foi atingida no quesito do integral. Mas isso não quer dizer que realmente o integral ali, ele vai estar realmente 100%. Então a meta ela foi atingida, mas o integral em si na nossa escola precisa se aperfeiçoar. A gente percebe isso. Tem a questão do... Desculpa te cortar. Tem a questão do transporte, que a gente vê que os alunos passam muita dificuldade, a questão da climatização. Então, nós temos alunos que saem 6h30, chegam 7 horas em casa. Então, o integral ele precisa se aperfeiçoar de uma forma que, assim, se adeque, né, às escolas. E eu vejo que o integral foi planejado principalmente para o pessoal que mora na cidade. Porque, por exemplo,
se o meu pai e minha mãe eles saem para trabalhar, então praticamente eu ficaria sozinha em casa se eu não tivesse a escola integral, que eu entro às 7 horas e saio no mesmo horário que eles saem do trabalho. Só que como a gente mora na zona rural, isso é um pouco mais complicado. Porque às vezes os nossos pais precisam da nossa ajuda dentro de casa, ou às vezes a gente leva uma rotina extremamente cansativa, porque nós convivemos com colegas que precisam ajudar os pais e precisam vir para a escola também. Exatamente. Então não consegue conciliar. Como aqueles que acordam, tem eles que acordam 3 horas, vai pro curral ajudar os pais, depois chega, tem que vir pra escola. Quando chega na escola já tem mais a fazer isso pra fazer de novo. Então é muito complicado. E aqui, cara, um bom exemplo é a nossa rota, que a gente sai de São Mateus às 5h20 e só chega em casa às 7 horas. Então é muito cansativo, a gente passa basicamente 12 horas fora de casa. E você já saiu depois do horário da escola, por conta que depende também da outra escola municipal, para poderem sair no mesmo horário para casa. Então, nesse sentido, é muito interessante pontuar que a proposta, ela é linda, ela só precisa se adequar realmente à realidade de cada pessoa. Não dá para ela funcionar de forma igualitária para todas as escolas, mas pelo menos na nossa escola, ela funciona no meio termo. E pode, é claro, sempre melhorar. Com certeza. Também tem a Meta 4, que essa Meta 4 é justamente uma que a gente não vê tanto na nossa escola, porque ela fala justamente sobre a inclusão de pessoas com deficiência, justamente trazer pessoas, trazer essa inclusão social. Também fala sobre a questão de pessoas superdotadas, fazer com que nós mantenhamos essa relação aqui na escola de pessoas de vários modos, entendeu? Ter essa relação. Eu acho que assim, a educação inclusiva no nosso país é um dilema muito grande ainda. Sim. E a gente vê que aos poucos essas informações estão chegando, principalmente onde a gente mora. Porque antes a gente nem tinha acesso a saber o que às vezes as pessoas daqui da região não sabiam o que é um autismo, o que é um TDAH. E hoje elas estão tendo a oportunidade de saber o que é isso. Então, aos poucos, as pessoas em si estão tendo conhecimento sobre a inclusão de pessoas com deficiência, de pessoas superdotadas. Só que eu acho que assim, é algo muito pouco. A nossa escola em si, ela trabalha, muitas vezes já trabalhou um acolhimento sobre o autismo, então sempre está tentando nos informar acerca disso. A escola, só que assim, a gente não tem um público voltado ainda, porque aqui na nossa escola nós não temos nenhuma pessoa que precisa desse auxílio mais inclusivo, né? Mas eu acredito que se for para ter um público assim que dependa de uma atenção maior, a nossa escola precisaria sim solicitar recursos para isso, né? Porque, por exemplo, se a gente tem uma pessoa com autismo, ou uma pessoa com ou uma pessoa com déficit de atenção, ou sei lá, uma pessoa superdotada, de profissionais, ou até mesmo uma capacitação para os profissionais aqui da escola para atender esse público. Acho que essa seria a maior lacuna da nossa escola, ter profissionais voltados justamente para as necessidades específicas de cada pessoa. E como aqui não tem um público, aí é mais difícil ainda de ter pessoas aqui, né? Porque, sei lá, Vitória, não tem um público, mas às vezes talvez não tenha identificação de pessoas daqui da escola que tenham esses problemas, ou problemas não, que tenham esses, sei lá, essas especificidades. Então, acho que talvez falta por isso. Sim, é muito interessante pontuar isso. Até porque a gente vai perceber que a PNE, ela é uma meta legislativa que foi estabelecida com o intuito de uma década resolver alcançar todas essas 20 propostas. Porém, a gente vai perceber que existem várias coisas que acarretam nesses problemas, nessa falta de inclusão, por exemplo. E aí a gente vai perceber que realmente uma década é necessário muito investimento, é necessário muita atenção, é necessário muito foco para realmente a gente conseguir estabelecer realmente essas metas. E a nossa escola, infelizmente, é uma das escolas que, nesse quesito, ainda não conseguimos alcançar. A nossa escola, além de não ter esse público, a gente também não tem realmente uma estrutura, se fosse o necessário. A nossa escola, assim, ela ainda tem um pouquinho de estrutura para uma pessoa que tem uma deficiência de locomoção, porque tem as rampas, tem os banheiros voltados para pessoas que sejam cadeirantes, então tem as rampas também para pessoas cadeirantes, tem um espaço que tem a parte da escada daqui, mas tem as outras rampas que vêm até o pátio. Então a estrutura dela já foi um pouquinho pensada nisso, mas se a gente for pensar,
em todo o público que precisaria de uma educação e de uma atenção especial, a gente vê que ainda não cumpre 100%. Mas e agora pegando para uma outra escala, de forma geral, a gente vê que em 10 anos talvez não foi possível pegar todas as metas, mas a gente vê principalmente essa da escola em tempo integral, é uma das coisas que mais se popularizou, principalmente no nosso estado. Se a gente que teve a oportunidade de visitar outras escolas, no encontro de monitores, a gente viu a quantidade de escolas que já é em tempo integral aqui em Sergipe. Inclusive, na nossa DR, nós fomos pioneiras, né? A nossa escola foi pioneira desse processo de aderir ao ensino integral, e hoje a gente vê na DR várias outras escolas, seja em Cor da Folha, seja em Dores, isso. Então a gente vai perceber realmente isso, né? E eu acredito que realmente a educação precisa de um processo de transformação para, de fato, atender essas metas. Legal. Então, é isso. Muito obrigada pela sua atenção.